Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos da The New Life. Eu quero incentivar você a assistir essa mensagem que segue. Eu tenho certeza de que todos nós queremos com muita ansiedade que Deus fale conosco. Ouça essa mensagem e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Vamos orar juntos essa canção? Vamos falar: Senhor, fala conosco. Fala comigo, Senhor. Faça essa oração conosco em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva para onde posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Libera os corações essa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós silenciamos toda voz que não seja a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que seja liberado sobre nós, sobre o nosso coração, uma ordem. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, ansiedade. Aquieta-te, preocupação, medo. Aquieta-te. Obedecerei. Gera em nós quebrantamento. Gera em nós dependência. Gera em nós submissão. Gera em nós fome. Fome por ouvir a tua palavra. Fome por ouvir a tua palavra. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar.
onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. A gente quer ficar igual Maria essa noite, rendidos, em nome de Jesus. Amém. Assente-se. Olha só. Tinha coisas muito importantes para acontecer nos próximos dias. Sabe aquelas viagens importantes que a gente faz e que no caminho a gente fica com frio na barriga? Eu me lembro que foi assim quando eu fui pedir a minha esposa em namoro. Eu fiquei com frio na barriga. Eu falei, será que... Gente... Então, aqueles eram dias importantes. Algo muito importante. Uma série de acontecimentos fundamentais estava para acontecer naquela próxima semana. O desfecho de um projeto que era um projeto eterno. Projeto do Pai. Estava para se fechar, para se concretizar naquela última semana. Então Jesus, ele está de viagem para o lugar onde o seu ministério teria o seu desfecho final. Onde as coisas para as quais ele estava se preparando todo esse tempo e as coisas às quais ele estava preparando os seus discípulos para viver também aconteceriam. Aquela era aquela semana decisiva, importantíssima. E Jesus está fazendo essa viagem. E é sempre bom, quando a gente está assim para viver momentos importantes, a gente ter um tempo com os amigos. Amém, gente? Eu acho um barato porque Jesus tinha amigos. Jesus tinha amigos. Jesus tinha gente que era amiga de Jesus. Aquele pessoal assim, Jesus amava todo mundo, mas tinha um tipo de gente que ele se sentava à mesa para conversar, ia lá na casa. Vamos passar aqui na casa do fulano de tal. Estava dirigindo, digamos, e dizia assim, olha aqui, o fulano de tal mora aqui perto, vamos dar uma entradinha aí. Liga para ele. Lá em Minas a gente faz assim, né? Avisa para ele que eu vou lá, mas daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos. Fala que eu estou chegando. Então quando ele assusta, eu já cheguei, já bati palma no portão. Então Jesus está indo para Jerusalém, porque lá em Jerusalém que vai acontecer o desfecho da vida dele. Desfecho do ministério dele. E nessa viagem para Jerusalém, ele para na casa do pessoal, gente boa, um pessoal de quem ele gostava e que gostava muito dele. Uma família querida. Para em Betânia. Ele para em Betânia. E nós começamos lendo, e você sabe que Betânia é um lugar importante, porque Jesus tem amigos em Betânia. Lázaro, Marta e Maria. Você já ouviu esses nomes várias vezes. Lázaro, por exemplo, foi um homem que Jesus ressuscitou. E aí Jesus, então, preparando-se para essa semana definitiva, determinante, ele então passa por Betânia e ele tem um tempo precioso, em que ele diz, eu vou comer com os meus amigos. Porque Jesus gosta de relacionamento. Jesus gosta de ficar junto, de ficar perto. E aí Jesus, então, na casa desses amigos, ele se encontra ali 6 dias antes da festa da Páscoa. Então a cena que nós lemos aqui no versículo 1 é interessante, porque diz aqui que estava lá Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos, e ali naquela casa onde ele estava, fizeram uma ceia, uma janta para ele. Marta, Marta não perde essa mania. O que Marta está fazendo? Marta está servindo. Gente, eu tenho uma tia que infelizmente morreu numa tragédia, uma bala perdida.
tia Conceição. Eu acho que Marta era como a minha tia Conceição. Você deve ter uma tia assim que não para. Você deve ter alguém assim na sua que não para. Fulana, senta aqui para ficar com a gente. Mas é o dom daquela pessoa, servir. É assim que aquela pessoa diz que ama, servindo. É assim que aquela pessoa diz que ama, que se importa com você. É servindo. Então Marta estava lá, servindo. Lázaro estava à mesa com Jesus. Já parou para pensar? A gente assim passar perto daquela casa, olhar e ver assim, gente, olha que coisa interessante. Tempos atrás o homem estava mortinho da Silva. E agora ele está comungando. A morte que havia alcançado aquela família teve que dar marcha ré por causa do poder de Jesus. E agora o mesmo Jesus que demonstrou poder para ordenar a morte sair da história daquela família, é o Jesus que está sentado comendo com eles. Porque para Jesus o milagre e o poder não é mais importante que a comunhão e o relacionamento. Entende isso? Tanto é que depois que Jesus ressuscita, ele vai aparecer para 2 discípulos, meio assim, sabe o que quer dizer? Ele vai aparecer para 2 discípulos, ele vai caminhar ao lado de 2 discípulos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E os caras, está mais ou menos assim, por quê? Andou acontecendo uns problemas. Que problemas? O cara, onde é que você estava? Que problema? Do que vocês estão falando? Jesus, rapaz, Jesus, um tal de Jesus apareceu e andou no nosso meio, fez grandes coisas, só que ele caiu na mão dos religiosos, os religiosos mataram ele, o Império Romano matou ele. Onde é que você estava? Que você não sabia dessas coisas? Aí Jesus falou, que pessoal, mais preciso pregar para eles. E aí Jesus veio pregando, só que teve um momento que os olhos daqueles discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Que foi quando? Quando Jesus levantou as mãos aos céus e disse assim, ó céus se abrem. Não, foi quando Jesus estava à mesa. Sabe que tem coisas que o poder, o milagre, não é capaz de gerar no seu coração. O relacionamento e a intimidade, sim. Tem gente que vive vendo, assistindo milagre, testemunho de milagre, e filme de milagre, vídeo de milagre, pregação de milagre, e nunca é transformado. É um consumidor de campanhas. Nada contra as campanhas. E nunca é transformado. Fica sempre na meninice. Por quê? Porque milagre não faz a gente crescer. Milagre não faz a gente crescer. Demonstração de poder não faz a gente crescer. Demonstração de poder faz a gente ter a certeza de que Deus existe e que Ele pode fazer. Ponto. Mas isso aí até os demônios sabem. Quero que você entenda que uma fé que depende só de milagres não é a fé melhor que a fé dos demônios. Foi forte que eu falei. Foi forte que eu falei. Mas eu não retiro o que eu disse. Agora, a comunhão, assentar-se com Jesus, entende? Comer com Jesus, ter intimidade com Jesus, falar, Jesus, tem umas coisas aqui que eu preciso que você me explique. Jesus, tem um negócio aqui que eu preciso que você transforme em mim. Sabe, isso faz os seus olhos se abrirem. Isso faz os seus olhos se abrirem. Então aquela mesa é uma mesa em que a gente vê o Lázaro, Jesus, e a outra versão do Evangelho ainda diz que ali ainda havia uma outra pessoa. Simão, um leproso, um ex-leproso. Então olha que coisa interessante. Um homem que era leproso e que foi purificado.
O outro estava mortinho da Silva, foi ressuscitado. E Jesus comendo à mesa. Comendo à mesa. E estava ali. Só que essa história envolve outras pessoas também. Essa história, o versículo 3, fala que nesse ambiente em que nós temos Jesus, aquele que opera o milagre, Lázaro, aquele que é o alvo do milagre, aquele que foi abençoado, aquele que experimentou o milagre, junto com Simão, no Evangelho de Mateus fala isso, que havia ali Simão, o leproso, alguém que havia sido leproso. Então ali nós temos, primeiro, esse tipo de gente que experimenta o milagre, gente que vive o milagre. Isso é uma coisa boa, porque é verdade, Jesus opera milagre mesmo. O poder de Jesus é real. É real. Só que entra nesse cenário um outro tipo de pessoa. A Maria. A Maria. E o texto diz que Maria, ela entra sem pedir licença. Maria entra sem anunciar. Maria entra quebrando alguns protocolos para variar. Maria não era boa com protocolos. Numa outra ocasião, enquanto a irmã dela estava dando um duro danado trabalhando, ela não aguentou. Ela falou assim: você acha que eu vou ficar me preocupando com xícara? Você acha que eu vou ficar me preocupando? Olha, gente, assim, vamos comprar um bolo pronto, mas vamos sentar para ouvir Jesus. E a irmã da Maria ficou em crise com isso. Então, novamente, o coração de Maria não se aguenta. E a Maria quebra o protocolo. E ela entra naquele ambiente que, culturalmente falando, deveria ser frequentado só por homens. Não era de bom tom, não era elegante, não era educado uma mulher se colocar assim, naquele meio, daquela forma. E aí a Maria chega, só que agora ela não chega só para sentar e ouvir. Maria chega, e ela chega agora para dar uma resposta diferente. Ela entra para oferecer algo. Ela entra para entregar algo. Ela entra para colocar algo à disposição de Jesus. Porque esse é o ciclo normal. O ciclo normal é que, à medida que a gente recebe em nós, que nós vamos aprendendo e crescendo no entendimento das coisas de Deus, o nosso coração vai ficando cada vez mais rendido, cada vez mais quebrantado, cada vez mais sensível. E chega um momento que a gente tem que responder a Jesus, dizendo assim: Jesus, tudo que você me deu até agora praticamente me obriga, me constrange a devolver a você algo que eu sei que é seu. Adoração. Adoração é um movimento de refluxo da graça e do entendimento. Quando a graça e o entendimento das coisas de Deus te alcança de verdade, você é constrangido a render algo em adoração ao Senhor. Eu tenho isso dentro de mim. Ninguém que aprende as coisas sobre a palavra de Deus, que conhece de Bíblia, que conhece de história da igreja, que conhece de teologia, ninguém que tem o verdadeiro conhecimento da grandeza e das coisas de Deus consegue ficar indiferente. Adoração é o destino natural do conhecimento. Enquanto aquilo que você conhece sobre Deus não te levar a uma posição de entregar algo para Deus, eu digo para você, você não conhece de verdade. Você não conhece de verdade.
Se o que você conhece sobre Deus, sobre a palavra de Deus, não te constrange a fazer movimentos em direção a Deus, a entregar a Deus, o que você conhece sobre Deus não serve para nada. O que você conhece sobre Deus não serve para nada. Afinal, eu diria assim, que quando uma pessoa não consegue ter uma vida de adoração, aquela pessoa não conhece, ela só sabe. E eu vou dizer uma coisa para você. Gente que sabe sobre Deus não faz nenhuma diferença. Enquanto na minha vida eu me contentei em ser um homem que sabia sobre Deus, minha vida era um tédio terrível. Estar na igreja para mim era horroroso. Porque eu estava na igreja para ver quem é que sabia mais ou menos do que Deus sobre eu. E quando eu via uma pessoa pregar e aquela pessoa por algum motivo não acertava naquilo que ela falava, eu dizia assim: essa pessoa não deveria estar ali. Eu estou mais capacitado para estar ali do que aquela pessoa, porque eu sei mais. Só que o reino de Deus não é de quem sabe. O reino de Deus é de quem conhece. É gente que conhece a Deus, que teve um encontro com Deus, cujo coração foi afetado pela misericórdia de Deus. É esse tipo de gente que evangeliza, é esse tipo de gente que serve na igreja, é esse tipo de gente que ora, é esse tipo de gente que fala sobre o amor de Deus para o amigo. Não é gente que sabe, é gente que conhece. É gente que conhece. E talvez a Maria não tivesse uma boa teologia. Ora essa. Talvez a Maria não tivesse assim, não fosse a pessoa de comportamento mais ortodoxo. Mas Maria tinha uma paixão tremenda por Jesus. Maria tinha uma paixão tremenda por Jesus. E eu estou plenamente convencido, queridos. Plenamente convencido que ser alguém que sabe muito de Bíblia e de Deus é importante, mas não é suficiente. Precisa amar. Amar, gente. Gente, presta atenção. Tem denominações que eu tenho certeza que se eu sentasse lá nessas igrejas para ouvir o culto, eu não entenderia nada do que o pastor pregou. De tão profunda, de tão burilada, de tão cheia de termos difíceis, de tão assim que era. Mas você entra mudo, sai calado. São igrejas que só tem velho lá dentro. Igrejas que daqui a poucos anos vai acontecer com elas o que aconteceu já com algumas igrejas aqui. O templo teve que ser vendido. Vendido. Por quê? Porque sabia muito, mas conhecia pouco. Tudo muito bem organizado e no seu devido lugar, mas sem vida, sem paixão, sem presença de Deus, sem liberdade para adorar, sem quebrantamento, sem lágrima, sem arrepio, sem suor, entende isso? Sem meleca na cara. Porque essas coisas é para gente exagerada. Essas coisas são para gente exagerada. Não precisa de tanto barulho. Não precisa disso. Ora. É você quem vai estabelecer regras para o adorador adorar? O exemplo de Maria é esse. O exemplo, a intensidade de Maria, fazendo o movimento de volta. Eu ouvi
os ensinos dele. Ele ressuscitou o meu irmão. Tempos antes, Jesus tinha ressuscitado o irmão dela. E você quer que ela entre naquele lugar? Como? O coração dela olha para aquela mesa, para aquele encontro, diz assim: isso exige uma resposta. A graça exige uma resposta. A graça exige de você um posicionamento. Entende isso? Eu sei que Deus me ama, eu canto que Deus me ama, eu leio na Bíblia que Deus me ama, eu leio na Bíblia que o Senhor me ama, ainda que eu seja um pecador. Tá, e daí, cara? Você precisa responder. Você precisa responder. É por isso que a Maria, é por isso, gente, escuta, os protocolos religiosos não permanecem de pé quando uma pessoa com coração apaixonado por Deus entra em cena. Entende isso? Entende isso? É por isso que às vezes os pentecostais eles incomodam tanto. É por isso que os pentecostais incomodam tanto. A gente que acha que o culto é barulhento demais, o culto é não sei o que demais, os pregadores são assim demais. Mas gente, não é por nada não. Mas Jesus tirou a morte da minha vida. Entende isso? Jesus tirou a morte da minha vida. E quando eu vejo ali o meu irmão ressuscitado, comendo com Jesus, ele está aqui, sabe? Jesus vem desfrutar do milagre que ele mesmo opera. E aí Maria então quebra os protocolos e ela entra naquela sala. E ela entra fazendo um movimento importante. Ela traduz aquela paixão do coração dela numa entrega. Talvez você ache que a sua vida cristã vai crescer, você vai conhecer do Senhor à medida que você receber. Mas o movimento do reino de Deus é diferente. A gente cresce à medida que a gente entrega. Entrega. Quantas vezes você já viu alguém lá na Bíblia Sagrada tirar alguma coisa do altar? Nunca. Aliás, você já até viu. Mas você viu Hofni e Finéias indo lá no altar, os filhos do sacerdote Eli. Um sacerdócio com tudo no lugar, o templo, as coisas acontecendo. Mas um sacerdócio que produzia uma geração irreverente, que ia lá no altar pegar aquilo que estava sendo oferecido ao Senhor, a carne que estava sendo oferecida ao Senhor, eles iriam pegar e tirar para eles. Qual foi o resultado? Entende isso? O reino de Deus, ele se move graças a gente que adora e que devolve, faz o movimento de volta. Você não vai crescer com aquilo que você recebe. É por isso que igreja que se baseia naquilo que Deus tem para te dar é uma igreja de gente infantilizada, de meninos na fé, gente inconstante que fica de um lado para o outro, gente sem raiz, porque você não cresce naquilo que você recebe, você cresce naquilo que você entrega. Entrega. E aí Maria entrega. Maria entrega porque essa é a atitude do adorador. E o que ela entrega? Ela vem com uma coisa que custava muito dinheiro, só isso. Um vaso. Um pote feito de mármore. Alabastro é uma expressão para um mármore, uma espécie de mármore. Lá dentro tinha 1 libra, é o que diz o texto. 1 libra de um óleo muito caro, muito puro. Quanto que custava aquilo? 1 ano de um trabalhador braçal. Então imagine você que faz um trabalho braçal, que você tinha que trabalhar 1 ano inteiro para poder comprar aquele negócio.
Uma libra, 375 ml. A libra romana era diferente da libra que nós temos hoje. Potinho assim. Custaria um ano inteiro de trabalho. Um ano inteiro. E ela vem e fala assim, olha, eu tenho que traduzir de alguma forma a minha adoração. E o que ela faz? Ela faz aquilo que as pessoas naquela época achariam uma forma de você honrar um convidado, era você colocar algumas gotinhas, um convidado importante, tipo o pastor Eliseu. Ok? Você pegar algumas gotinhas de um perfume e colocar sobre a cabeça dele, quando ele assentasse à sua mesa. A mesma coisa de você dizer assim, rapaz, comprei um café esses dias, um café colombiano, que custou $50 a libra. Vou servir para você. Só para os top das galáxias que você serve um cafezinho que custou $50 a libra. Então, naquela época as pessoas homenageavam assim. Vem aí o pastor Eliseu, o nosso rabino ilustre. Então, só na cabeça dele, ele pingava 2 gotinhas de um perfume. Só que a tendência é que a adoração aconteça na mesma intensidade com que você reconhece a graça. Lembra quando o Senhor Jesus falou? A quem muito é perdoado, muito o quê? Ama. E aí Maria sabia que o movimento de Jesus em direção à vida dela, em direção à família dela, não foi um movimento que Jesus derramou graça com gotinhas. Jesus derramou uma graça infinita sobre eles. Jesus derramou sobre eles poder infinito, e graça infinita, e poder infinito, e amor infinito, cativa adoração infinita. Entende isso? A resposta do adorador acontece normalmente na mesma medida em que o adorador se sente amado. Entende isso? A resposta de adoração tende a acontecer na mesma medida que você sabe que você é amado. Então quando Maria começou a ver que olha ali, ele estava morto. Você não tem conta-gota não, meu filho. Eu vou derramar tudo que eu tenho sobre ele. Sabe, não tem conta-gota no relacionamento com Deus. Tem entrega total porque a graça é total. Tem entrega total porque o amor é total. Porque a misericórdia é total. E tem amor total, tem adoração total. E aí ela entrega aquele negócio. E aquele cheiro, imagina você o cheiro daquele trem. Imagina o escândalo que foi naquela casa, aquele negócio. O cheiro. E aí acontece aquela reação. Por quê? Essa mulher exagerada, extravagante. Para que isso? Tanta gente passando fome. Poderia pegar isso daí e sustentar uma família por um ano inteiro. Presta atenção. Todas as vezes que você fizer um movimento, tomar uma atitude como a de Maria, você vai ouvir um argumento como o de Judas. Isso está na Bíblia, gente. Isso está na Bíblia. Não sei se você consegue escutar o barulho de festa. Olha o barulhão de gente. Olha a trombeta tocando. A fanfarra da cidade tocando. Gente gritando para todo lado. E aí o pessoal sai. O que está acontecendo aí, pessoal de Jerusalém? Sai. O que está acontecendo ali? O rei está vindo.
trazendo a arca de volta, aquela arca que representa a presença de Deus, que havia sido roubada pelos filisteus e que ficou ali tantos anos, longe da casa de Deus, longe da cidade de Deus. O rei está trazendo de volta. Ele já havia tentado trazer uma vez, mas fez besteira. Agora ele fez certinho, está trazendo de volta. E que barulheira é essa? É o barulho de festa, é gente dando cambalhota, gritando glória a Deus, falando em línguas estranhas, uhul, uhul, gente assobiando, gente batendo palma, o pessoal de carro buzinando, o pessoal em cima da picape, enfim, com a vuvuzela tocando. Que coisa feia. Merda, isso é papel de um rei. Isso é papel de um rei. Aí quando aquele rei vem para a casa dele, a mulher dele diz assim para ele: é você, hein? Gente, mulher tribulada é tudo igual. Isso é coisa de você fazer. O seu rei, você parecia um vagabundo. Todo mundo viu suas pernas aparecendo, que eu sei com essa estola sacerdotal, isso não é roupa de você pular. Você estava igual um qualquer um. Aí o rei olha para ela e fala assim, o rei que não tinha ido no encontro do Griffith, né? Ele olha gentilmente para a esposa, não tinha feito casados para sempre, curso aliança, ele olha para ela e fala assim, só o seguinte, eu estava adorando meu Deus. Estava adorando meu Deus. Quanto à opinião dos outros, eles vão ver que Deus tem aliança com os adoradores. Eles vão ver. E vou te dizer uma coisa mais, você está morrendo de inveja, porque Deus escolheu a minha descendência e não a descendência do seu pai. E sabe qual foi o resultado? Mical foi uma mulher que não teve filhos. Cuidado. Cuidado. Porque se a adoração faz você frutificar, a falta dela faz você ser estéril. Cuidado quando você for falar dos outros, em nome de Jesus. Cuidado quando você ver o vídeo de alguém na internet que adora diferente de você. Cuidado, Mical. Cuidado. Deus tem aliança com quem adora. Quem adora frutifica. Não dê confiança para Mical. Se você quer entrar aqui dentro, me permita, pastor, por gentileza. Se você quer entrar aqui dentro e falar em línguas, fala. Se você quer entrar aqui e pular, pula. Se você quer entrar aqui dentro e sente que Deus tem uma palavra que Deus colocou no seu coração para entregar para alguém, vai lá e diz assim, irmão, Deus colocou esse versículo no meu coração, em nome de Jesus, esse daqui, a The New Life não é um útero estéril, a The New Life é um útero fértil, para gerar gente para o reino de Deus, para trazer novas vidas ao reino de Deus. Eu não sou parte de uma equipe de coveiros, eu sou parte de uma equipe de parteiras, gente que lida com a vida, gente que traz vida ao mundo. Nós não somos uma equipe de coveiros. Vida. Onde tem adoração tem vida. Onde tem entrega tem vida. Vida. Nós somos um útero fértil. Em nome de Jesus. E que toda preparação, toda estrutura do inferno para trazer esterilidade para a nossa igreja, para trazer infertilidade, sabe, que toda essa estrutura, que toda força
que o diabo tem preparado para nos fazer parar de frutificar, para tirar de nós a fertilidade, para tirar de nós a alegria da adoração, para tirar de nós a liberdade na celebração, que toda essa estrutura do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem espaço para Mical no nosso meio. Tem se ela quiser se converter. Não é, pastor? Tem se ela quiser se converter. Judas. Judas. No ambiente de adoração, esse é o problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema de quem não quer adorar é que no ambiente de adoração o coração é revelado. Entende isso? Judas tem um argumento da boca para fora. Que pobre poderia receber esse dinheiro aí? Mas no ambiente de adoração o Espírito é revelado, o coração é revelado. Aí João diz assim: o problema de Judas não é que ele amava os pobres, ele amava o dinheiro. Isso aqui é um negócio sério. Isso aqui é um negócio sério. Sempre que nós estamos num ambiente em que tem adoração genuína, as mazelas do nosso coração vêm à tona. Sabe por que Ananias e Safira foram condenados? Porque antes deles entrou na fila para ofertar um cara chamado Barnabé. Entra na fila um cara chamado Barnabé, homem justo, temente a Deus, que tinha presta atenção, tinha uma herança, e ele coloca toda aquela herança aos pés dos apóstolos. Aí entra Ananias e Safira, querendo imitar Barnabé. Só que a adoração genuína de Barnabé trouxe um ambiente espiritual de glória, trouxe uma realidade de justiça, de verdade, que não poderia ser passada para trás por Ananias e Safira. Se você não está disposto a entregar tudo de verdade, não queira entrar na mesma fila dos adoradores. Não estou dizendo que você vai morrer como Ananias e Safira, mas sabe o que vai acontecer? A verdade sobre o seu coração vai vir à tona, primeiro para você mesmo. Gente, quantas vezes eu já sentei em banco de igreja, já fiquei olhando o culto, olhando o pregador. Isso aí, esse cara aí errou, a teologia dele não está certa. Isso aí. Medindo uma régua maldita para medir a adoração dos outros. E sabe o que foi que eu aprendi? Sabe o que aquele ambiente de quebrantamento e de intimidade, e de adoração e de entrega total gerou em mim? Lançou luz no meu coração. Deus me mostrou como meu coração muitas vezes é podre. Deus me mostrava como meu coração muitas vezes era religioso. Eu era só mais um religioso. Eu não era nada melhor do que os escribas e fariseus da época de Jesus. Talvez eu fosse até pior do que os escribas e fariseus.
É por isso que tantas pessoas gostam tanto dos ambientes religiosos. E que você não pode ser sincero. E que você não pode adorar de verdade. Porque esses ambientes são ótimos para a gente se esconder. Agora, aleluia, quando tem uma Maria adorando, quando tem uma Maria entregando tudo, o coração de Judas é revelado. Entende? O coração de Judas é revelado. Quem sabe, essa noite você não precisa dizer Senhor. Sinceramente, eu preciso que o meu coração seja aquecido como o de Maria. Senhor, eu preciso essa noite que o Senhor trate o meu coração de Judas, que fica julgando o jeito dos outros adorarem, que fica emitindo opinião. Porque essa pessoa aí, ó, lá na igreja é assim, mas E daí? E daí? Essa pessoa lá é assim, na igreja quer levantar a mão e dizer glória a Deus. E daí? E daí? E daí? Quem é você? Na igreja sempre tem espaço para mais um hipócrita como você e eu. Na igreja sempre tem espaço para gente que precisa crescer e aprender. Para de medir a vida dos outros. Mical. Quem é você para se colocar entre um pecador e o Deus que ama esse pecador? Quem é você? Quem sou eu? O que é a nossa justiça para dizer quem é que pode ou não levantar as mãos e adorar a Deus? Quem é a nossa justiça? Se a Maria é imatura, se a Maria ainda não sabe de Bíblia, se a Maria é fraca, se a Maria pisa na bola de vez em quando, deixa a Maria encontrar espaço na presença de Jesus, porque Jesus ama a Maria. Deixa a Maria. Existe graça para transformar o imaturo no nosso meio. Existe amor disponível no nosso meio para tocar o coração endurecido. E é tão lindo. É tão lindo. É tão lindo ver que para a imaturidade da Maria tem tratamento. Mas para o coração que não quer se arrepender do Judas, pastor, não tem. Olha aqui para mim. Eu prefiro ser pastor de 500 Marias imaturas e inconstantes, pecadoras, mas que querem acertar com a vontade de Deus, do que ser pastor de 2 Judas, que diz amém para tudo que eu falo. Eu quero orar por você. Fique de pé. Eu queria que viesse aqui à frente qualquer pessoa que queira entregar algo para o Senhor essa noite. O Ministério de Louvor, puder me ajudar? Eu gostaria que viesse aqui à frente orar comigo. Qualquer pessoa que tem alguma coisa para entregar para o Senhor essa noite, saia do seu lugar e venha orar comigo. Venha orar conosco. Entregue algo ao Senhor essa noite. Eu não sei o que é. Eu não sei que vaso de alabastro você vai quebrar na presença de Deus essa noite.
Isso não me diz respeito, sinceramente. Isso não me diz respeito.